Olá, Olá. boa tarde a todos. Oi, Maria Olá, Luísa. boa tarde. Olá, Silvana. Boa tarde, Protásio. Como vai? O time feminino perfeito na hora, hein? Deixa eu só melhorar aqui a luz aqui para clarear um pouco o ambiente. Como vai você? Mas, olha, Tudo bem, Protásio? parabéns para vocês, parabéns. Eu achei que vocês acabaram por fazer um trabalho que estava faltando. Tá? Tomara que essa reunião, quando terminar, a gente saia com o dever de casa. Mas Isso. confesso a vocês que não esperava. É claro que as contribuições foram perfeitas, mas eu não esperava a harmonia. Foi uma música. É verdade, é verdade. Nós também nos surpreendemos como funcionou tudo certinho, né? Foi. Excelente. Foi assim, obviamente fizemos um planejamento, mas na medida em que as coisas também, os palestrantes foram trazendo os seus conteúdos, as coisas foram se encaixando muito bem. Então, teve assim uma sintonia muito grande entre as palestras, né? O que nos surpreendeu mais foi que é um evento teste, no sentido de que era uma outra plataforma da que a gente estava acostumado, né? Estávamos acostumados às plateias, ao palco. Então, foi uma plataforma diferente, mas fluiu bem, o público gostou, tivemos muitas visualizações, assim, nós tivemos 700, assim, num evento tradicional não teríamos tanta assistência. E como está gravado e os links agora foram já enviados para os nossos patrocinadores, né? Então está aumentando. Tem mais gente vendo ainda. Não sei quanto é que está, mas está aumentando. Ah, que legal. Vou acrescentar um comentário. Eu confesso, Silvana, que isso é parte do planejamento, evidente. É parte do processo da entrega que também fizeram os palestrantes, etc. Mas eu queria comentar com vocês uma coisa que talvez a gente pudesse combinar e ser uma força. Qual seja, é um momento. Olha que eu estou no negócio de TI desde o momento em que surgiu a mobilização nas Nações Unidas. O Summit que foi feito em Genebra e tal. O Tadashi, aqui no Brasil, fazendo a primeira secretaria, surgiu a primeira secretaria de atividade de internet, enfim. O que eu acho é que o momento ele está absolutamente aberto a nosso favor, no sentido de fazer o processo da mudança funcionar. Exatamente. Exato. E a gente tem um papel. Eu quero dizer logo agora. Cara, eu quero sair dessa reunião com vocês associados. Ponto. E o que a gente vai fazer, a gente vai combinar depois. Mas o que a gente vai fazer é sair para fazer. Entendeu? Exatamente. Eu acho que agora, se a gente chegar no lugar e começar a fazer lá o que será a expectativa. Conversei com o pessoal da MCTI, depois disso, conversei com umas 4 ou 5 pessoas. Eu acho que a gente vai ter um apoio singular. Hoje mesmo fui procurada por uma pessoa de um partido político que está com um candidato e tem um outro candidato a vereador, um candidato a prefeito, que ele está articulando junto. Não vou falar ainda porque eu nem sabia que o candidato dele era candidato, então eu vou aqui olhar. Mas ele se interessou muito pelo nosso programa. E o que a gente está fazendo, Paulo? A gente viu as palestras, a gente apreciou, mas era muito conteúdo. E algumas coisas escaparam, outras a gente vai esquecer. Então, a gente está indexando todo o conteúdo dos vídeos das palestras. Estamos colocando palavras-chave, usando tags, para que a gente volte àquele conteúdo para lembrar o que foi dito e resgatar aquela informação, aquela ideia e continuar fazendo esse movimento. Quer dizer, esse foi um congresso que não vai ser perdido. A informação não vai ficar só na memória de cada um. Aquilo vai ser documentado. Na realidade, existia um processo, estava em curso. Mas o conteúdo que você acabou produzindo, né, com o evento, a gente pode dizer que agora a gente tem um plano
de Açaí Voo, porque realmente a gente falou do futuro, no presente, entendeu? E eu fiquei... A sociedade estava precisando de um propósito. Nós estamos vazios. E nós temos um propósito. E o mais interessante é que é um propósito digital. É uma outra linguagem, vai ser outro comportamento, outra forma de fazer. E uma coisa interessante, o mundo todo está igual, estamos todos passando pelo mesmo desafio. Exato. Quer dizer, talvez seja uma oportunidade para o Brasil conseguir superar até outras nações e chegar a um ponto de igualdade com os mais desenvolvidos, porque a gente está no mesmo patamar, então é o momento da população e dos seus técnicos e dos seus empresários tomarem a dianteira nesse processo. Até por isso mesmo, posso dizer o seguinte, o meu universo de câmaras de comércio, que eu estou lá há muitos anos, eu sempre vivi um pouco o que está acontecendo à frente, né, no processo, porque não só por conviver com a área externa, mas também por olhar as nossas necessidades. E agora, no final do mês de junho, a ICC, a International Chamber of Commerce, ela pactuou, junto com um grupo da própria Nações Unidas, através de uma nota da Secretaria Executiva da ONU, e criaram um grupo formado... Eu vou mandar depois a relação para vocês darem uma olhada. É sensacional. As duas figuras de proa é o diretor daquela empresa de correio eletrônico chinesa, esqueço o nome dela agora, e a Melina, que é a mulher singular. Ela hoje está focada em cima com o marido, olhando tudo isso que é o Covid, etc. E os dois com uma cabeça sensacional. Agora, o que eles juntaram de todos os continentes, vão ver os currículos, são sensacionais. Então, eles colocaram isso na mesa há um mês atrás, imagina. E é todo a nossa cartilha. Está tudo lá para a gente pegar e multiplicar. Então, que legal. Eu queria até dar uma sugestão. Eu queria só relembrar aqui alguns rápidos, porque é tanto conteúdo, Maria Luísa colocou muito bem, nós temos tanto conteúdo, eu acho que a gente precisa de várias sessões para analisar os conteúdos de vários painéis. Mas estamos fazendo isso. Mas eu queria Carla está fazendo isso, ela está tagueando tudo. Eu tive a oportunidade de rever, né, 3 palestras que foram as 3 iniciais de cada dia, e que agora, passado uma semana, você percebe o quanto elas são parecidas e sinérgicas, o quanto são 3 experts, né, pessoas renomadas, com muita autoridade, com muito conhecimento, como foi o Renato de Castro, o Pedro Monel e o Hassen Galal. E com certeza eles não combinaram, né? Ninguém falou nada exatamente um com o outro, mas eles falaram coisas muito parecidas. E eu queria passar rapidamente isso para relembrar com vocês, eu gostaria de refletir, como você também está falando, Protásio, como é que a gente pode, a partir de agora, agir sobre isso? Que tipo de ações, mobilizações a gente pode fazer, né? Então, vou fazer aqui um rápido resumo, resumo mesmo, porque tem muito conteúdo e eu vou, com certeza, não vai abordar nem 10%. Mas vamos lá. No primeiro dia, nós tivemos a palestra do Renato de Castro. E ele falou muito do programa de economia do quilômetro 4.0, e ele falou do novo paradigma, que ele chama de superlocal e high tecnológico. Quer dizer, muita tecnologia para o local, valorização do local. Então, ele falou de várias tendências, como realmente a tendência da localização, de valorizar cada vez mais o desenvolvimento daquela cadeia econômica, cidadão, sociedade local, sem perder conexões globais, mas pelo menos
a valorização do local ela surge como uma tendência maior do que o global. Ele também falou como a tecnologia hoje em dia é cada vez mais disruptiva, mais fácil de usar, mais, vamos dizer assim, já compartilhada, com muita, vamos dizer, educação digital, né? Como as pessoas estão fazendo uso disso e adotando de forma muito rápida essas tecnologias. E elas, obviamente, elas viabilizam também as mudanças, as transformações, os engajamentos, as colaborações, as conexões entre as pessoas. Aí ele fala da era das cidades, ele até retoma exemplos da época que a gente estudou a Grécia, né? Grandes cidades, Esparta, etc., Alexandria, e aí ele vai dando alguns exemplos, mas ele fala que a gente está retomando a valorização da era das cidades. Elas passam a ter mais valor em termos de mobilização, de resolução de problemas, de criatividade, de solucionar mesmo, né, trazer novas tendências do que um estado ou um país, né? Então, por exemplo, você pega pequenas regiões, que ele deu exemplo depois de como uma pequena região no norte da Itália se mobilizou no Covid, como com uma plataforma muito simples, que era com o Facebook, mas com o engajamento da sociedade, do governo, e principalmente dos empresários locais, pequenos empresários, o padeiro, o cara que é o pequeno restaurante, é o pequeno produtor, como eles se mobilizaram e se engajaram nessa plataforma, que é um Facebook, mas com grandes assim interconexões entre todo mundo. Primeiro, para motivar a economia, para, né, não perder a economia. E depois também, principalmente, para que as pessoas não se sentissem solitárias. Então, ele deu esse exemplo, ele mostrou lá o que foi feito, foi muito legal, né? E aí é isso que ele conclui, né? Que a economia do quilômetro 4.0, que antigamente, recente, mas você tinha uma... ele deu exemplo na Itália, eu vou para uma região, por exemplo, da Itália, famosa, né? Vamos dizer assim, ali a região do sul da Itália, ou eu vou para o norte da Itália, Veneza, ou... Ficou mudo. Ela saiu do ar. Você está muda. Ela nem deve estar ouvindo. Mas ela tem razão. Esse início, esse pontapé inicial foi muito legal. O local... Eu entendi que foi uma necessidade que a sociedade teve de resgatar os seus pares, porque é a economia de sobrevivência local, para poder dar adiante. Vou ver se eu falo com ela aqui no WhatsApp, porque eu não sei se ela está ciente que ela não está sendo ouvida. Vamos lá. O Bruno já avisou. Já. Mas o mais interessante é que isso leva a um lugar só, cidade. Sim. Tudo aí, conversa, vai para a cidade. Ou seja, nós já sabemos qual é o ponto de encontro, né? Onde é que faz o enlace, de que forma ele se faz. Nós falamos numa das discussões que eu vi lá em relação ao mindset, né? O que a gente pode também esperar, a tecnologia disponível. Quem falou isso foi até o Stefanini. Eu achei batata a operação, porque se a gente imaginar que a tecnologia ela já está disponível e se aquela que não está, ela está em processo de vir a estar, não tem medida para a gente melhorar, performar, fazer acontecer, enfim. Vamos deixar a tecnologia atuando naquela economia tradicional, local, que a gente tem que valorizar, porque a cidade sobrevivendo, né? Ela não consome somente, ela tem que produzir, ela tem que se alimentar. E a tecnologia nova, que ela é global, dando meios para que essa valorização do comércio local
perpetue isso, porque, na prática, a gente perdeu a nossa visão local, porque a gente compra na Amazon, a gente compra em grandes portais e perdeu a visão de que está na nossa esquina. E isso eu já falo em palestras há 1 ano. Diria até que eu comento, quando eu entrei na CESP, quando eu entrei na presidência da CESP, eu fiz uma palestra dizendo o seguinte, que talvez a crise do Rio de Janeiro não fosse apenas uma crise passageira, mas uma crise muito mais séria, onde os lojistas e o comércio local do Rio de Janeiro tinha que entender que hoje as pessoas só compram na internet. E aí eu até cheguei a fazer algumas comparações utilizando vários portais, mostrando que a oferta de produtos de outros estados era muito mais numerosa para produtos simples do que o Rio de Janeiro. Então, quando você, morador do Rio de Janeiro, ia comprar alguma coisa num portal, você acabava vendo produtos ofertados em outros estados e comprava, porque para a gente não fazia diferença. Né? É um produto que vai chegar daqui a pouco. A tua xará explodiu por causa disso. Sim, sim, exatamente. Ela explodiu, literalmente ela explodiu. Ou seja, é a primeira vez que nós sentamos para conversar, e eu levei a uma palestra na Associação Comercial, eu perguntei a ela por que não tinha uma loja no Rio. Ela falou porque ela vendia bem no Rio, não precisava imaginar uma loja. Aí eu registrei, quando saiu logo o endereço do Rio, ponto Rio, eu mandei registrar Magazine Luiza, ponto Rio. E ofereci para ela se você se filiar a gente aqui, você ganha um domínio próprio. Você sabe que ela recebeu, mas não usou? Ou seja, o que acontece? Já está enraizado a nível de uma ação. Então, cabe realmente nascer no Rio, cabe nascer em São Paulo, cabe nascer, mas você ser nacional e global é obrigatório. Você tem que pensar nisso de qualquer forma. Eu diria que o carioca, o fluminense, ele tem uma visão mais global, sempre foi muito bem cosmopolita, então, para ele, nunca se preocupou em ser bairrista, em valorizar um comércio local, quer dizer, aquilo era natural. Só que no momento que o comércio passou a estar realmente no mundo, né? As sedes não estão mais próximas a nós, e os nossos lojistas não se colocaram da mesma forma, oferecendo seus produtos para outros estados e outros países, aí nós vivemos uma crise. Bom, vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Você está... beleza. Não, Ai, eu estou ouvindo Silvana, vocês. Que loucura. A gente ficou nervoso. Mas vocês não ouviram nada que eu falei? Porque eu Uma boa parte não. Uma boa parte não. Vocês ouviram quando eu resumi a palestra do Renato de Castro? Foi. Nós fomos até isso. Nós fomos até aí. E o Bruno? O Pedro, perdão. Não? Você começou a falar, parou. Beleza. Posso retomar? Por favor. Vamos lá. Então, o Pedro, ele veio falando, então, das tendências de inovação que estão acelerando muito, né? Uma velocidade, assim, não imaginada com a crise do Covid-19. Então, ele fala de uma tormenta, né? Assim, nós estamos numa tormenta perfeita, né? É uma tempestade horrorosa, tem uma crise bastante grave para gerenciar, mas é um momento de oportunidades. Então, ele fala das soluções de tecnologia que já estavam sendo desenvolvidas e implantadas em vários locais no mundo todo, como várias soluções de internet das coisas, inteligência artificial, que já está em várias plataformas, em um uso bastante já disseminado, com o impacto de 5G, e alguns países não têm, outros têm, tá? E que isso vai acelerar muito mais as ofertas e serviços com a parte de dados, inteligência artificial e internet das coisas. Mas ele, ao mesmo tempo que ele fala de tecnologia, ele fala dessa parte mais, vamos dizer assim, ambiental e de sustentabilidade das empresas, tá?
Ele fala, por exemplo, das preocupações com o consumo, sem gestão, você fazer um consumo das nossas riquezas naturais como se eles fossem infinitos. E isso tem gerado aí várias crises ambientais, né? A questão do clima, algumas questões mesmo de terremotos, tempestades, ciclones, e agora culmina com a crise sanitária. Então, ele fala que a história nos mostra, ele veio dando exemplos, lá, alguns ciclos, que quando o homem ele passa a agredir muito o nosso planeta, vem uma crise para nos fazer parar e refletir, e pensar como é que eu posso ser melhor, e o que eu posso valorizar diferente. E aí ele fala das tendências que ele entende lá do grupo dele, né, da Alpino, estão trabalhando, e algumas delas, vou fazer um resumo aqui, ele fala de hipocondria social, que todos nós estamos num processo de autodefesa, de autoaprendizado, de valorização das coisas éticas, do que realmente importa, né? Os valores das empresas, os valores do cidadão, do ser humano. Isso tudo traz impacto direto na reputação de marcas, com qualquer mensagem que sai desvirtuada em relação a alguns valores que a sociedade começou a refletir. Os valores não mudaram, que a sociedade começou a perceber o quanto esses valores são importantes, né? Os custos de serviços digitais caindo fortemente, então a adoção de novo daquela questão de plataformas digitais para todo mundo, do pequeno produtor, comerciante, as grandes empresas como Magazine Luiza, isso, o custo em si do uso dessa tecnologia está muito mais barata e permite todo mundo agora aprender a trabalhar com ela, né? Ele fala também sobre o patriotismo industrial, que é um pouco do que Maria Luísa está falando, que a gente começa a valorizar as empresas locais, ele chamou de patriotismo industrial, né? Não só valorizar as empresas locais, mas as empresas que têm um propósito de sustentabilidade, um propósito de sustentabilidade do lado ambiental, humano, ético, financeiro, obviamente, mas então é um todo, né? É um ecossistema. Essa, vamos dizer assim, essa sustentabilidade, a sustentabilidade das empresas. E o patriotismo dessa era industrial ou da economia é quando você vê a valorização desses principais elementos aí, tá? E depois nós tivemos, no dia seguinte, que foi a última palestra, a palestra do Hacem. Minto, quero só relembrar que é uma coisa muito legal que o Pedro falou, que hoje nós passamos a valorizar de novo a meritocracia. Aquela pessoa que tem conhecimento, que ela tem ela traz vamos dizer assim, um domínio do saber, né? Ou ela é uma pessoa que ela faz diferença numa questão social, em programas sociais, ou um esforço, por exemplo, do atleta, ou um esforço que pode ser de uma... Começa a falar que voltou-se a valorizar a meritocracia, os pequenos exemplos, os heróis daquela região, os heróis de uma comunidade, os heróis que estão aí nesse caso da Covid, se destacando e trazendo um pouco mais assim de solução e conforto, ou carinho, ou o acolhimento para esse momento tão difícil. E aí vem o Hacem no último dia, e meio que sem combinar, mas de uma forma muito interessante, ele faz um fechamento muito legal, porque quando a palestra que ele fez, e foi uma palestra super rica, é uma palestra que a gente tem que estudar ela slide a slide, de tanta informação, mas ela fala de alguns novos domínios, né? E ele coloca lá o quanto aí ele fala também dessa mudança muito rápida, né? Seja de inovação, criatividade, integração. Ele fala da tendência da localização, das cidades se destacando também e as comunidades se destacando,
mas ele mostra claramente a questão dos novos, vamos dizer assim, domínios. Os novos domínios são o domínio da sociedade urbana, o domínio da economia urbana, o domínio do meio ambiente urbano e quais são os principais facilitadores, né, os enablers, o que vai ajudar a fazer com que esses 3 domínios trabalhem de forma muito integrada e tenham soluções, né, que a gente crie soluções nas cidades e nas pequenas comunidades que tragam isso, essa questão do desenvolvimento da sociedade, da economia, do meio ambiente, através de vários enablers. E assim, concluindo, né, acho que todos eles falam de cidade resiliente, todos eles falam de cidade com valores mais humanos, éticos, cidades criativas, e as cidades também com forte, vamos dizer assim, adoção de soluções tecnológicas, né? Mas não é só tecnologia, é a tecnologia, mas todo esse conjunto que a gente tem que olhar de criatividade, valor humano, colaboração, etc. Esse é um pequeno resumo que eu tentei fazer das 3 primeiras palestras. Bem, teve palestra aberta, foram 17 horas de palestra. Teve. A palestra do Jorge Saraiva, que estava lá, o Marco Stefanini, que o Paulo Protásio comandou, foi excelente. Aquele painel que você comandou também, com a Cris Alesi, e com o Fábio Salum, foi maravilhosa. A palestra da Rede de Cidades Inteligentes foi um bate-bola vibrante, né? Ficávamos torcendo para não acabar. O painel sobre mobilidade urbana, que estava com a DERT, com o Roberto Aroso e a BRT, com o Luiz Carlos Martins, o sonho e a realidade. Nossa, é muito conteúdo. E aqueles muito conteúdo. Isso. E foi uma conversa maravilhosa, assim, né? Foi fantástico. Mas, Paulo, me diga, como é que a gente começa a nossa agenda? Eu vou dizer que quando a gente estava em pleno ar, naqueles dias, eu fiz uma proposta para vocês de a gente fazer um passo seguinte. E claro que eu estava emocionado, né? Vamos dizer que sem a emoção, agora, eu acho que foi uma ideia muito legal. Então, o que fazer, eu acho que seria, de alguma forma, o nosso desafio. Eu diria a você o seguinte: existem algumas coisas que já foram colocadas, já foram ditas e que a gente já pode provar. Primeira coisa é que eu acho que é o elemento da diferença, da mudança de território ou de patamar, é o raio da pandemia. Ou seja, o fato dela ter acontecido não é só um acelerador que ela se tornou, ela é um desafio da maior, vamos dizer, extensão, porque você pode ver algumas coisas de guerra, ela está localizada, ela está dentro de algum perímetro que você pode dizer, deixa comigo, cerca e deixa brigar lá dentro. Não, foi todo mundo. Ou seja, não sobrou ninguém, qualquer esquina. Não tem como ser nem imigrante, né? Não pode ir para outra cidade para fugir, porque está em todo lugar. Não. E você é obrigado a respeitar regras que você jamais imaginaria que existiriam, né? Daqui você não entra, daqui você não sai, né? Inclusive, essa ideia de valorização do bairro, que eu achei sensacional, ela é derivada de uma ideia: fique em casa. O fique em casa é uma ordem, e a ordem alterou o quadro da relação dele com o bairro. O cara passou a ter que pensar como é que ele ia comer, beber, fazer acontecer dentro da sua vizinhança. E a sua relação de apoio, sua relação enfim, como residente, sim, e confinado. Então, o que eu queria sugerir, eu pensei em encontrar algumas indicações que fossem força. A primeira delas, eu acho que nós temos que ter um calendário. Ou seja, esse calendário tem que ser acoplado ao calendário da pandemia. Ou seja,
A gente não pode deixar a pandemia dizer, deixa para lá. Não pode. Ela é nossa, ela é parte do processo, ela não é só uma aceleradora, ela é um compromisso. E é um compromisso onde todo mundo se perdeu. Na verdade, pela primeira vez eu vi governos que eu achava que seriam capazes de fazer uma bela de uma administração, fazerem um desastre. É o caso no próprio Estados Unidos. Ou seja, se você olhar que deu barata voa nos estados e que você não tem Washington no comando, é um negócio esquisito, não é? E a gente não pode deixar de imaginar que isso faz parte também do quadro. Foi uma guerra que eles não previram lutar, né? Eu posso até fazer uma conotação agora dessa grudada no calendário, dizendo o seguinte: nós temos 3 meses já, né? Quatro. Um terceiro mês. 4. Quase 110 dias. Vamos entrar no 4º mês. Eu diria que esse é o momento da diminuição do lockdown. Eu ouvi na internet agora uma figurinha de um desses montanheiros da posição de subir e descer Everest, etc. Ele, não sei se vocês viram, ele faz uma conotação de perda. Ou seja, o cara sobe ao Everest, comemora e, quando desce, morre. Ou seja, nós precisamos cuidar da descida. Eu acho que essa descida é muito importante, ela tem enorme valor para a gente poder chegar no lugar do plano para começar a subir novamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é a reação que a gente vai criar sobre isso. A segunda coisa que eu imaginei é a volta. Ou seja, como é que a gente vai fazer essa recuperação, esse quadro de retomada que a gente está imaginando. E a terceira, na realidade, já é o fato de você estar dentro de um reimaginado, de um lugar novo. Ou seja, essa nova visão de novo lugar é que eu acho que a gente tem que começar também a pensar no novo normal com imaginação, com criatividade, com muito esforço inovador. E essa operação eu proponho que ela seja de cocriação. Ou seja, cocriação mesmo, cocriação para valer. Ou seja, você não fazer nada imaginando que você vai fazer de uma forma isolada. E, para isso, existem alguns incentivos, até linguagem. A primeira linguagem que eu acho que a gente deveria adotar, nós, como, vamos dizer, fazedores desse processo ser estabelecido, seria as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele atende àquelas pretensões e propostas dos nossos palestrantes, porque está na hora realmente a gente olhar o que está acontecendo e o que pode acontecer e o que deve acontecer. Então, esse calendário eu grudaria no próximo, a partir do mês, eu chutaria de julho, ou seja, julho terminado, você começa um novo período de olhar a operação e você tem que se preparar daqui até lá. Segunda coisa que seria passar 12 a 18 meses numa outra fase. Eu acho que a outra fase ela tem muito que ver com a gente no procedimento e para chegar no normal, no novo normal. Então, essa nova fase eu grudaria eventos. E principalmente algumas coisas que estejam acontecendo preferencialmente no Rio. E uma das coisas que está acontecendo no Rio, espetacular, é exatamente o encontro dos urbanistas. Eles virão em quantidade inimaginável no mundo do Covid-19. Pelo que eu soube até agora, estou acompanhando um pouco, poucos desistiram. Poucas pessoas pediram o dinheiro de volta, aquele pagamento inicial. Todos os conferencistas, a sua grande maioria, confirmou. E vai ser daqui a um ano, ou seja, vai ser em julho de 21. Então, eu amarraria a nossa proposta nessa direção. E eu daria um tratamento
muito parecido com o que o arquiteto, o engenheiro, o construtor faz. Eu criaria uma ideia da construção de um ecossistema futuro. Ou seja, eu começaria a mobilizar as nossas instituições, as nossas empresas, a nossa academia, o nosso campo de instituto de pesquisa, o governo, enfim, eu mobilizaria todo mundo numa única direção, que seria, na realidade, fazer essa retomada conscientemente. Mas chegando em julho do ano que vem, com um dever a ser apresentado globalmente. Não precisa chamar ninguém mais, porque já está todo mundo. A Unesco já cuidou de fazer a divulgação. Nós somos a primeira capital mundial da arquitetura. Ou seja, esse título não tira. A gente pode até não fazer a festa, mas não, ninguém leva. Ou seja, tanto o Nivaldo quanto o Sérgio, que são os dois cabeças da operação, eles vão não só poder contribuir, mas eles vão ser entusiastas de uma ação como essa. Então, eu viria, como primeira proposição, o calendário, viria a ação co-criada no procedimento de ação e viria uma ideia de tangível, uma ideia de que a gente vai construir esse ecossistema no futuro. Aí eu vou dizer duas coisas, todas já endossadas no calendário, todas já endossadas no processo de cocriação. Por quê? Porque eu conheço Hazen Galau. Eu estou trabalhando com Hazen Galau a partir do Rio, quando ele estava no Rio. Ou seja, Hazen Galau... Ele morou aqui, né? Ele é casado com uma brasileira e tem um filhinho. Ele falou. É uma graça o guri. O guri é um esperto a beça. Eu vi crescer. Então, eu posso dizer, e está na mesma escola que a minha neta. Então, o que eu queria colocar, a primeira posição, é que o Hazen Galau tem o mais interessante, hoje, cenário construído em torno da atividade da cidade inteligente. Ela vai além do processo. Ela hoje é uma componente. Porque aconteceu? O G20, na altura da reunião de Buenos Aires, em 2000, acho que foi 17, não, foi 18, 2018, resolve questionar como é que a gente vai fazer com os países. E se a gente vai fazer alguma coisa, tem que ser no cenário onde acontece. E o cenário que acontece são as nossas cidades. Então, nós temos que olhar as nossas cidades. E saíram de lá decididos a fazer um trabalho que eles chamaram, em seguida, de Urban 20, ou seja, U20. E foram para a segunda reunião em 19, que foi a reunião feita em Tóquio. Lá, eles tiveram pela primeira vez a presença de prefeitos. E, pela primeira vez, eles tiveram uma grande discussão e uma carta assinada de compromisso de mudança de estrutura na área dos centros urbanos nacionais de cada país e também uma ação coletiva, todos os países unindo-se para ajudar essa nova rede. Nesse momento, surge a necessidade de você começar a preparar, a organizar a reunião de 20. E a reunião de 20 vai ser agora, no final do ano, na altura de novembro, dezembro, na Arábia Saudita. E eu fui à primeira reunião de discussão, que foi agora em fevereiro. Gente, é espetacular, porque todo mundo com a sua disposição de se transformar num case de contribuição, ou seja, todas as experiências indo para a mesa, todas as mobilizações indo para o ensino da plateia, que somos nós mesmos. E eu vi lá duas cidades brasileiras, Rio e São Paulo. Então, eu proporia que a gente começasse a fazer já um exercício com o próprio quadro do entendimento com Hazen, que ele é o comandante da área da equipe de consultoria. Então, a gente faria uma reunião, pegaria o pessoal da CESP em São Paulo, vamos fazer uma reunião exatamente do qual é o comportamento que essas duas cidades estão tendo em relação ao U20, ao Urban 20. Por quê? Eles vão estar com os estudos e as propostas
finalizadas exatamente no mês de julho. Essa reunião vai acontecer, inclusive, a semana próxima. Então, eu diria a vocês o seguinte, o conteúdo que a gente conheceu na apresentação do Galal, na operação, está muito mais sólido e enriquecido por conta do desenho que ele já fez, pela contribuição de todos aqueles que estão lá. E é espetacular. A operação é realmente um grande passo e essa ação, que não deixa de ser de cocriação, ela é rica. Então, eu faria essa primeira etapa para amarrar, então, outras etapas que se seguiriam. Então, essa ação começa agora com o primeiro momento da gente agregar os nossos conhecimentos a esse calendário, daríamos isso a um objetivo concreto, seria elaborar como se uma construção de um ecossistema futuro fosse a encomenda, a gente sair com as nossas instituições, enfim, todo mundo nessa direção, transformar essa visão numa visão que pode ser determinada e definida por coisas que estão vivas, ou seja, não é um negócio de pura academia ou de atividades de ação e negócio ou de ação de governo. É tudo isso combinado numa única panela que hoje está sendo a discussão que foi proposta pelo G20. Finalmente, eu diria que, em relação ao encontro dos arquitetos e dos urbanistas, enfim, a reunião de julho do ano que vem, existe uma outra vantagem, qual seja a nossa interface de cidade Rio de Janeiro. Ou seja, é muito importante, é o tal do local que você falou, Silvana, quando foi colocado o grande palco, né? Somos nós mesmos, são aquelas cidades que estão por aí. Então, além disso, a capacidade que a gente vai ter de formular redes. Ou seja, não podemos perder a oportunidade de fazer uma rede de redes. Ou seja, juntar Rio com Brasília, Rio com Salvador e Rio com Copenhague. Então, eu estou num processo agora. Cidade com cidade, ponta a ponta. Cidade com cidade, ponto por ponto. Numa ação de interfaceamento, na qual a gente vai poder fazer a lição de casa dos dois lados. E mais, olhando o que é a mutação do processo. Ou seja, como nós estamos falando aqui do processo da venda de mercadorias por atividades de comércio eletrônico. Tudo bem, é bom, mas isso é absolutamente importantíssimo a nível da ação nacional. Inclusive, como é que faz essa união entre cidades? É uma troca das culturas, é das mercadorias, é dos hábitos? Deixa eu tentar usar o Stefanini, tá? Que eu gostei do que ele fez, a proposta dele. Ele sugere, inclusive, uma virada, lembra? O leapfrog, ele fala nesse processo. Eu acho que aterrissar a cada uma da nossa ação na volta da retomada exige isso. Eu estou fazendo uma relação sendo construída com Copenhague. Tá? Por quê? Copenhague é a próxima. Ela vai ser a que vai fazer a reunião do urbanismo mundial em 23. Legal. Aí eu fui para lá por conta de que a gente já tinha ganho a primeira partida, vamos comungar com quem ganhou a segunda. E a reunião que eu tive lá, as reuniões que eu tive lá foram fantásticas, formidáveis. E eu descobri coisas extraordinárias. O Porto de Copenhague é uma joia para a gente olhar, para fazer, inclusive, um pouco daquilo que eles já fizeram e que já provam que é uma conquista realizada. A universidade que lá se encontra é 10. Tem já trânsito com as nossas universidades aqui no Rio, já de longa data. O quadro da área das empresas é outra forma interessantíssima, o que a gente tem como perspectiva
fazer com que isso possa vir a ocorrer. Então, a pergunta sua, como é que a gente faz essa interface? Eu diria com aqueles 5 pontos que o nosso Marco Stefanini colocou. Mercado de trabalho, eu acho que o nosso objetivo é gerar emprego. A gente não pode deixar essa turma ficar sentada no meio-fio. Temos que ser competentes nesse processo dessa geração. Nós temos que olhar a produtividade. Ou seja, é fundamental. O Brasil está ficando para trás em muita coisa, e principalmente por conta que a gente não trata essa bola em relação à produtividade. E é fundamental, ela nasce, ela cresce, ela se fixa, ela depende da sua ação em relação ao núcleo urbano. Ou seja, na área metropolitana é que você vai ver se você tem capacidade produtiva legal ou não. Educação. A produtividade está ligada aos resultados para a sociedade. Porque a produtividade é um pouco antagônica ao emprego. Quer dizer, você tem mais produtividade, você tem mais emprego, só se você vender mais. A única alternativa para... Você pode criar inovação, mas você consegue produzir. Eu não fugiria desse tema, não. Ou seja, do processo da robotização, nada disso. Entendeu? Eu acho que esse é um processo de complementação. Não adianta, porque o homem vai existir sempre. Entendeu? O que vai acontecer é a construção de uma nova relação. E essa construção dessa nova relação não pode ser um processo de fuga. Ao contrário, a gente tem que abraçar isso para ver qual é a vantagem que a gente tira. Então, eu vejo isso, produtividade, como uma ação mais extensiva que aprofunda não só a parte produtiva. Por exemplo, vamos pensar na área de construção, material de construção e atividade de construção como um todo, 4.0. O Brasil não está nem em 2.0. Ou seja, a gente tem condições de chegar lá? Tem. Quanto de BIM você já faz? Quanto de Building Information Modeling você já tem aplicado a nível das cidades? Se você não tornar isso obrigatório, tem até um decreto federal, tem um grupo formado para entusiasticamente colocar isso. Eu até vi outro dia uma informação sobre um seminário que vão falar sobre o BIM no saneamento. Ou seja, por que não? Então, essa ação, eu acho que ela é muito moderna, mas ela é principalmente muito desejada e necessária. Eu falei, o terceiro ponto que ele falou foi educação. Fundamental, inclusive depois desse choque do Covid, sensacional. Todos os professores tiveram que olhar a sua base de comunicação em cima de um computador. Não teve professor que sobreviveu sem ir para um processo de uma reeducação das relações dele com os alunos. É a educação digital, né? Para todo mundo. É um negócio incrível, porque foi feito numa rapidez enorme, porque grande parte... Eu, por exemplo, tenho uma neta estudando... Foi no sopetão, uma no neta susto. estudando da PUC, ela vovô, está toda hora ligada, ou seja, a demanda dela é permanente. Então, além da educação, eu iria para o governo. Eu acho que o governo é fundamental, ainda mais nesse momento que a gente vai mudar. O Brasil tem as suas oportunidades debruçadas na nossa mão. Ou seja, o governo muda de baixo para cima. E o governo vai mudar mesmo agora em todos os municípios. Você vai reeleger ou não reeleger o prefeito que lá está nesse momento, é um outro quesito, mas você vai ter uma eleição. E o processo eleitoral foi ignorado até agora. Ninguém deu sequer igual a pessoa que pensa nisso, só o candidato. Só o candidato é que está pensando que tem uma eleição, porque a mobilização da sociedade não existiu ainda. Ela está morta, ela não está ainda sensibilizada por isso. Nós temos que nos sensibilizar, porque essas pessoas têm que chegar lá com a ideia de que, na realidade, esse mundo que nós estamos tratando, esse compromisso que a gente está querendo fazer, essa construção do ecossistema futuro é com ele. Então, ele tem que se demonstrar no palanque, antes de ser recebido o voto, de que ele tem um compromisso.
Então, essa operação de governo eu acho sensacional e ela pode ser praticada pela sociedade. Ela não precisa de ministério, ela não precisa de ação de governo, não precisa de ninguém. É a sociedade que tem que se mobilizar para isso. E nós podemos, basta juntar a gente, nós aqui, mas juntar mais meia dúzia, daqui a pouco você tem 2 dúzias na mesma sala, todo mundo praticando esse objetivo. E, finalmente, o 5º ponto que ele colocou foi social. Essa interface social é sensacional. Por que ela é sensacional? Gente, nós podemos achar que a gente não é nada, que a gente é um bando de plantados idiotas numa colônia que foi portuguesa, nada disso. A gente é o povo mais lindo, mais bacana, que pode existir na face da terra, pela solidariedade. Eu nunca vi ação solidária esmagadora que a gente teve de norte a sul no país. Ou seja, todos os lugares, se você for procurar encontrar amigos e conversar com amigos, tem alguém se mexendo para fazer alguma coisa em prol de alguém. Então, o que eu diria a você é o seguinte, é fantástico a gente ver que a área da sociedade, o próprio representante da sociedade, se ele tiver a consciência do processo da educação, a responsabilidade que ele tem um poder do voto, a competência que ele tem na relação da produtividade e a oportunidade que isso cria para o mercado de trabalho, a gente tem razões suficientes para interagir uma cidade com a outra. Eu faria isso dentro dessa ótica, seria muito, muito legal a ação do que você pode fazer no quadro dos cases exemplares, ou seja, qual é a importância que a gente tem da cooperação local e internacional? Eu avaliaria que era muito grande. Eu me lembro muito bem, na época que o Rio de Janeiro estava fazendo a transição entre ex-capital e naquela época, nós tínhamos ser Guanabara, né? Ou seja, o que ia acontecer com o Rio? O Lacerda ia ser o primeiro mandatário do processo e aparece uma consultoria feita por uma empresa que foi contratada para criar a Copeg. A Copeg era a Companhia de Progresso do Estado do Rio de Janeiro, do Estado da Guanabara, que na realidade era a cidade da Guanabara, uma cidade-estado, né? E ela fez uma incursão nos bairros da cidade. E ela encontrou no calçadão de Copacabana a razão de ser de exaltar o lado do amor próprio pelo território. E eles chamaram aquilo de Copacabana Pride Drive, ou seja, o passeio do orgulho. Na verdade, naquela época, você passou a ver Copacabana de forma diferente. Foi para lá que os hotéis se deslocaram, foi para lá que a vida noturna começou a se embandeirar e assim por diante. Então, está na hora de a gente olhar isso novamente, está na hora de a gente voltar aos bairros, está na hora de a gente fazer alguma coisa que capitalize a interface com as outras cidades da área metropolitana. Nós somos 22 municípios e uma única região metropolitana totalmente organizada. A gente tem lei de criação, a gente tem um fundo já estabelecido, só não tem dinheiro, recursos para esse, mas ele tem uma vantagem. Qualquer dinheiro que lá entre, ele não pode ser confiscado, porque o próprio Estado pode estar mal, mas o seu fundo pode ser independente. Então, e ele tem um estudo feito, bancado pelo Banco Mundial, extraordinário, no qual a nau capitã da realização foi o próprio Jaime Lerner. Ou seja, se a gente olhar isso, os instrumentos, a função, o momento, na verdade, a nossa vontade, entendeu? A capacidade que a gente tem de liderar num momento de época difícil, eu acho que o Rio pode assumir essa responsabilidade, convidar São Paulo para fazer a primeira interface e depois, em seguida, começar com todas as outras demais cidades, fazendo uma ponte. E eu gostaria de fazer um comentário.
É perfeito o que você falou, e a gente tem que anotar tudo direitinho. Eu estou anotando enquanto isso, para a gente não perder Está gravado também, né? Mas é bom anotar para a gente lembrar, né? Para a gente lembrar, lógico. Eu mesmo quero escutar, porque eu esqueço depois. Não, mas está tudo gravado. Eu também estou anotando aqui, mas está gravado. Uma coisa que a gente tem que entender. Para a cidade se desenvolver, ela vai adotar medidas mais produtivas e mais econômicas, usando ferramentas mais automatizadas, mais inteligentes, mais baratas. Mas, por mais que você economize, e tanto em tempo quanto em dinheiro, se você não produz, se você não enriquece, não tem como ter fim. Quer dizer, há uma necessidade permanente, e essa é a maior preocupação de todos os governantes, até hoje, pelo que eu vejo, é desenvolver a cidade como fonte de renda. Nós temos que enriquecer a cidade. E o processo de enriquecer a cidade é o que motivou Renato Castro a falar sobre aquela economia 4.0, em que as pessoas ficaram preocupadas. A minha cidade está empobrecendo. E isso gerou um sinal de alerta, porque na Europa é muito claro para eles o quanto eles dependem da cidade. E, falando do Marco Stefanini, ele comentou até sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda acredita que é uma capital e ele acha que ele não depende da cidade, que ele está a serviço do país e o país está a serviço dele, né, da cidade. Então, toda a preocupação que nós temos agora em nos tornar mais modernos tem que automaticamente refletir na preocupação de criarmos indústrias mais modernas, criar centros no Rio de Janeiro de geração de tecnologia. Nós temos que ser consumidores da nossa tecnologia. E nós sabemos muito bem que nós somos competentes. O Rio de Janeiro tem um parque de universidades, de centros de pesquisa, que é o Boston da América Latina. Só não é reconhecido lá nos rankings. E a gente sabe muito bem que esses rankings das universidades têm vários elementos. Tem as pesquisas, né? Tem as publicações internacionais, mas tem um elemento no ranking, nesses rankings todos, que é uma das razões que a gente nunca chega lá em cima, é que eles também avaliam quantos alunos têm origem naquelas universidades e se tornaram presidentes de grandes empresas. E nós talvez não tenhamos tantos presidentes de grandes empresas, ou talvez não na mesma proporção de que universidades de fora do Brasil, famosas nos Estados Unidos, e também na USP, ou na Unicamp, no ITA. Mas nós temos muitos líderes, e é muito importante a gente estreitar essa relação desse parque fabuloso, espetacular que nós temos de geração de ciência, com a geração de tecnologia produtiva para gerar riqueza, que a gente vai consumir e se tornar um país e uma cidade mais próspera. Eu acho bacana e endosso todas as suas palavras. Estou absolutamente batendo a minha continência aqui para que isso ocorra. Eu vou fazer 2 comentários. Um não é para você se sentir, achar que eu estou dizendo que está errado, não. Mas São Paulo é São Paulo graças aos cariocas. Eu nunca vi tanto carioca para lá. Ou seja, no momento que mudou a parte financeira, a montagem, etc., tudo para São Paulo. E, na verdade, eu acredito muito nessa relação simbiótica entre as 2 cidades. Não existem no mundo 2 cidades vizinhas mega. Não existe. O Chicago está longe de outros lugares, o Beijing está longe de outros lugares, Paris está longe, está tudo longe. Ou seja, na verdade, a gente tem uma simbiose que, se você olhar à noite e sair daqui para São Paulo num voo baixo, você não vai ver lugar onde não tem luz. É um negócio, é um colar. Então, o que eu queria, em primeiro lugar, é colocar isso como uma forma de uma intenção, né? Fazer essa ligação Rio-São Paulo quanto antes. Mas, mais do que isso, perceber que, na verdade, esse momento da construção do ecossistema futuro, ele tem uma contribuição que basta com que haja um lugar central. Ou seja, se você fizer uma mesa redonda e você disser está aberta, todo mundo vai chegar para ela. Por quê? Não existe possibilidade de a gente fazer isso sozinho.
Não vai haver possibilidade de a gente fazer esse negócio sem uma comunhão muito grande de contribuição. Então, eu faria isso como se fosse uma declaração de um pacto brasileiro. A gente está chegando aqui no final, mas eu queria só tentar fechar um pouco de tudo que a gente falou um pouco, e aí puxando um pouco aí o que o Protásio veio colocando, né? Preocupação de criar esse ecossistema e com ações concretas amarradas a um calendário, né, Protásio? Você falou do calendário, que eu acho que isso tem que ser baixado. Que calendário é esse, né? Nós estamos aí de julho a julho. Antes era janeiro a janeiro, não deu certo. Então agora nós vamos de julho a julho. Mas é um calendário que permite efetivamente criar ações, eventos, mobilização, compartilhamento de ideias, integração de cidades, como você também colocou muito. Maria Luísa falou do desenvolvimento de soluções, né, do mercado nosso, vamos falar do Rio de Janeiro, de promoção cada vez mais do conhecimento tecnológico e geração de economia aqui. Então, assim, eu estou tentando aqui juntos com vocês entender que eu acho que a gente tem que tangibilizar isso em ações, nesse calendário, tá? Usar muito o que o Protásio colocou, que existe um estudo já onde Rio de Janeiro e São Paulo faz parte do Urban 20, que o Hacem está lá também conduzindo como consultor. Não sei o quanto a gente vai ter acesso a essas informações. Eu vou falar com o Marcelo Pássios para participar desse grupo conosco. Marcelo Pássios é o nosso presidente em São Paulo, da SEB São Paulo. Beleza. E assim, eu não sei o quanto que essas ações também que estão sendo discutidas, o planejamento do Urban 20 ou as metas, podem ser compartilhadas. Mas, assim, além da gente falar de eventos, além da gente falar do calendário, eu acho que a gente precisa, e também não cabe só a nós, tem que envolver sociedade, governo, academia, definir algumas metas, que se para esse ano eu quero melhorar e eu quero trabalhar esse ano, quais são? Qual é a nossa meta? É uma ou quais são? São 2, 3? Então, a gente tem que buscar uma meta ou mais de uma que sejam tangíveis, execuíveis dentro desse prazo e mobilizar esse ecossistema dentro também aí do planejamento com o calendário. Eu faria duas propostas para a gente já deixar isso na cabeça de todo mundo, para consideração, né? Quanto ao G20, eu não vejo problema, porque isso vai se tornar público. No momento em que eles chegarem à conclusão do plano de trabalho, todas as áreas especializadas vão tornar isso público. Então, eu acho que esse negócio chega na nossa mão, pode ser até que seja ao mesmo tempo que vá para público, para a gente poder aproveitar o quadro. A área dos arquitetos, ela já está estribada, tem uma comissão construída dentro da área da prefeitura, tem um grupo executivo trabalhando isso full time no processo. A operação está hoje numa vice-presidência que foi criada na prefeitura da ação executiva, que é a Valéria Razan. Ou seja, a gente tem, que é uma urbanista, né? Inclusive da prefeitura há muitos anos. Então, eu acho que a gente tem ali um toque bastante interessante pela pessoa dos organizadores. Tanto o Sérgio Magalhães, que é uma figuraça no processo de conhecido, articulista, é um entusiasta desse procedimento, como também do nacional. Eu acho que Nivaldo vai abrir as portas de todas as áreas do IAB, exatamente como propôs a Maria Luísa fazer com São Paulo. A gente pode fazer isso com todo mundo. A outra coisa é a data do calendário. Eu proporia, Silvana, que a gente fizesse um pouco mais longa. Não é julho. A gente vai começar agora, lança julho, e vai a 22. Final legal. De 22. Por que eu vou dizendo isso? Por conta do calendário ser atrelado a coisas importantes. São não 30 existe meses, mais ou menos. Mais ou menos. 22 mais 6 meses, mas 30 meses. Se você olhar bem, você vai chegar no final de 22, por conta de que a reunião que vai ser consequência da reunião nossa, desse processo da cidade,
vai ser em Copenhague em 23. Então, vamos colocar isso como sendo uma capa de interesse. Vou dar um ano. Por exemplo, 21 é o nosso encontro, né, desse quadro que nós estamos falando. Em 22, a gente faz 30 anos de reunião mundial da área de desenvolvimento sustentável. Ou seja, a Rio 92 ocorreu há 30 anos atrás. Gente, o Rio ficou marcado, porque ele fez depois Rio 5 anos, Rio 10 anos, Rio 20 anos. Ou seja, a gente é uma cidade com um reconhecimento externo de que busca realmente a sustentabilidade. E nós somos premiados, além dessa beleza que a gente tem, enfim, a mão divina foi generosa. Então, o que aparece é usar isso intensamente, para que nós possamos representar novamente um grande palco em 22. E 22 são 200 anos de independência. Ou seja, ninguém faz 200 anos sem me prestar conta, né? Temos que fazer uma prestação de conta a nível nacional, interno, para nós mesmos e para o mundo. Eu acho que vale a pena, nesse momento, a gente estar preparado para fazer com que essa construção do ecossistema futuro seja apresentado nesse momento. Ou seja, a gente vai ter alguma coisa na mão, lindamente posto, através da mão das próprias instituições que somos nós, que são aquelas que vão se juntar a nós, organizar conosco esse novo projeto, que eu acho que vai ser muito bonito. Isso está perfeito aí, o Protásio, muito bem lembrado também para pensar num calendário mais a longo prazo, que é óbvio, né? Transformações elas ocorrem dentro de um determinado planejamento e com toda uma sequência aí dessas ações. Eu acho que a gente precisa de tudo isso que nós estamos falando. Eu acho que a gente aqui não é agora, mas a gente precisa identificar como é que a gente traz a sociedade. Porque a gente está falando de governo, você está falando da comissão dos arquitetos que já estão, né, tocando o Fórum Mundial de Arquitetura, tem a aproximação com a prefeitura, temos nós, empresários. É fácil juntar a academia, porque a gente conhece bastante pessoas na academia, mas nós temos que trazer também a sociedade, nós temos que trazer pessoas que estejam nos bairros, né? A gente falou de bairros, nos bairros ou nas comunidades, e que estão fazendo diferença com soluções criativas nesse momento. Eu acho que a gente não pode esquecer de juntá-los. Bom, eu estou fazendo, não quero que isso não é uma surpresa, porque nós estamos trabalhando já há mais de ano nisso. Nós estamos fazendo um esforço específico em cima da área dos bairros. Então, nós decidimos agora fazer um primeiro piloto, vai ser em Copacabana. O segundo vai ser em Bom Sucesso. Ou seja, a gente vai pegar bairro por bairro dentro desse processo e amarrar eles dentro desse lado inteligente. O que nos motivou isso? Motivou isso, aí a Maria Luísa falou da importância da geração de recursos pela própria território. A OCDE, ela um trabalho sensacional, ou seja, o valor do território se faz na proporção em que ele consegue pagar a conta da cidade. O custo da cidade está na relação direta do uso das suas próprias oportunidades, ações, espaços e assim por diante. E eles criaram uma relação nesse sentido. Nós podemos receber deles toda uma instrumentação. Por quê? Nós já estamos trabalhando nessa ideia por acaso. Ou seja, o Brasil foi levado a ser um dos países escolhidos pelas Nações Unidas para ser um case de um processo chamado Blend Finance. O Blend Finance, na realidade, nasceu numa reunião lá em Davos, no sentido de o governo não tem dinheiro para pagar tudo. Precisa de alguém vir pagar a conta. E a conclusão deles foi a importância da participação privada. Então, eles criaram que o dinheiro do governo serve para diminuir risco e o dinheiro do investidor serve para fazer as coisas.
Então, essa operação, essa combinação, ela está em curso. Inclusive, o BNDES criou agora o primeiro departamento para estudar isso. Os bancos estão criando isso. O Banco da América, o Bank of America, botou 1 bilhão para fazer esse primeiro exercício da operação. A Europa inteira está com seus bancos centrais olhando isso para poder ver como é que vai criar sustentabilidade para poder viabilizar projetos que sejam capazes de receber recursos importantes, tangíveis no procedimento. Então, eu acho que cabe isso, e cabe mais ainda. Esse movimento no Brasil, ele acabou sendo motivado e mobilizador da própria área da Habitat. A Habitat elegeu o Brasil, mesmo com todas essas circunstâncias mais, digamos assim, dramáticas que a gente está vivendo como imagem lá fora e assim por diante, como sendo um case. Então, a gente pode transformar o nosso projeto numa proposta de construção de ecossistema. E agora eu vou guardar a última para você ficar com ela, Silvana, junto com a nossa... Os seus comentários finais, está na sua vez. Antes de eu entrar na ligação, né, desse nosso workshop aqui, nosso web da vida, eu telefonei para o Jorge Saraiva. Legal. E eles estavam terminando uma reunião lá da União Europeia e disse: Paulo, se vocês fizerem esse projeto, eu trago todas as cidades europeias para se juntar a vocês. Ah, que bom! Muito legal, muito legal. Que bom. Vamos, então, nosso foco, nosso objetivo, colocar, vamos dizer assim, aterrissar e planejar esse projeto aí junto com você, Protásio. E Maria Luísa, seus comentários finais aí, que nós já estouramos o tempo, o papo está maravilhoso. Agradeço aqui a mediação da Silvana, maravilhosa participação sua e a do Paulo Protásio, que é sempre uma bênção você ouvir o seu conhecimento, sua opinião, seu firme propósito no desenvolvimento, né? Porque a gente não desiste nunca e a gente está junto. Eu quero também, antes de mais nada, falar que na próxima terça-feira teremos mais um Radar Assespro, que vai ser sobre a nova norma de regulação de documentos digitais, com Walter Koch, que é um diretor executivo da AB Info e também é o CEO da Imageware e colunista da Information Management Magazine. Ele é uma pessoa fantástica, um grande palestrante e vai tirar as dúvidas a respeito de que a gente pode fazer com relação a essa documentação digital que agora, nesse momento de isolamento social, é tão útil para firmar todo contratos, mundo precisa, documentos, né? É isso então, aí. agradeço a todos vocês. Pronto. Protásio, eu agradeço demais a sua participação, sensacional, como sempre, com ideias maravilhosas, que eu acho que realmente a gente tem que se unir, né, nessa rede, a rede das redes, que você citou também, criar esse ecossistema. Agradeço muito a Maria Luísa aí também, com toda a sua visão aí, sempre, não só presidente da Acesp, mas como empresária, e acima de tudo, porque junto você desenvolveu o programa do Cities of Tomorrow, então vibrou com cada palestra, com cada conteúdo. Aqui a gente tem, a conversa foi tão boa que eu acabei não colocando um ponto aqui da Marília. Marília colocou aqui para a gente, não esqueçam o bairro de Ipanema. Quando a gente começar a falar de bairros, não estava falando de Copacabana. 5S, primeiro 5S do Brasil. É isso aí. Pode então, dizer para ela que está na linha. 5G, 5G. Está no plano. Está no plano, está no plano. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. 5G. E até o próximo Radar. E a gente vai se falando para a gente organizar o nosso planejamento.